No Salmos 32, o rei Davi, ele era muito fiel a Deus, apesar de alguns momentos que ele viveu, momentos difíceis da vida dele, creio eu. Depois que ele se tornou o rei de Israel, ele cometeu alguns pecados que comprometeu muito a sua integridade. No versículo 2 está dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. A linguagem de hoje fala em cujo espírito não há falsidade. Então, observe que nós precisamos servir o Senhor com toda a sinceridade. Nós precisamos, de fato, ser cristãos, mas sem fingimento. Cristãos que realmente glorificam o nosso Deus. No texto de Romanos capítulo 12, a palavra de Deus nos encoraja, Romanos capítulo 12, versículo 9. Que diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Essa é a nossa missão. Nós temos que odiar o mal e nos apegar ao bem. Porque nos apegando ao bem, nós podemos então glorificar verdadeiramente o nome do nosso Deus. E eu vejo que a palavra de Deus, por que nós precisamos buscar cada vez mais o conhecimento? Que somente através do conhecimento nós podemos ser verdadeiros cristãos. Porque a palavra de Deus nos revela a vontade de Deus. E se nós queremos fazer a vontade de Deus, então nós precisamos criar o hábito de ler a palavra de Deus. Enfim, nós temos muitas oportunidades. Essa igreja, ela tem toda a estrutura, ela oferece tantas condições para quem quer crescer. Eu, particularmente, participei aqui da escola de crescimento, né? Nosso irmão Wagner deu uma aula maravilhosa falando sobre integridade, sinceridade, né? São esses os frutos que nós devemos produzir em nossas vidas. E lembrando que a palavra de Deus, como nos diz também no texto de Tiago capítulo 1, vai mostrando para nós a palavra de Deus como espelho. Porque a palavra, ela nos limpa, ela nos purifica. E através desse aprendizado, nós podemos crescer e glorificar a Deus através das nossas obras. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 21, diz a palavra de Deus: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade,
Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Deus nos abençoa quando nós levamos em consideração a prática da sua palavra. Interessante que eu fico observando, isso é uma estatística minha, as pessoas que mais participam, né, das escolas de crescimento, dos estudos bíblicos, não é verdade? Nos grupos familiares, são as pessoas que mais crescem na igreja. São as pessoas que desenvolvem. Né? Observe que hoje nós temos aqui um presbitério, né? E já foi acrescentado mais pessoas a esse presbitério. Nosso irmão Márcio, né? Que Deus te abençoe, irmão. Você e sua família. Observe que essas pessoas iniciaram a fé e não pararam mais. Sempre buscando a oportunidade de servir, sempre buscando, assim, meios de crescer. E essa igreja oferece tudo isso. Temos aqui, né, assim, classe para todas as pessoas. Todas as faixas etárias, né, assim, escola de crescimento para as mulheres. Então, quem participa cresce, irmãos. E crescendo na fé, o benefício é nosso mesmo. É assim que nós podemos andar com Deus. Como Noé e muitos outros heróis da fé, não é verdade? Eles andaram com Deus. E para andarmos com Deus, nós precisamos o quê? Aprendermos a sua palavra. Observe que quando fala lá no início da igreja, né? Em Atos capítulo 2, diz lá que eles perseveravam na doutrina. Jesus havia deixado a doutrina. O que é a doutrina? Ensinamento. E eles passavam o ensinamento para a igreja. A igreja estava ali perseverando nesse ensinamento, então a igreja crescia. Cresceu muito no primeiro século. Lembrando que é a mesma palavra, irmãos. Então nós podemos crescer muito, muito. Mas aprendendo a doutrina e crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento. Porque se nós não perseverarmos na doutrina, não aproveitarmos as oportunidades para crescermos, como nós vamos poder ser verdadeiramente cristãos autênticos? Então se vê que Paulo, quando elogiou a fé de Timóteo, lembrou da sua avó, lembrou da sua mãe, né? Ele tinha exemplo na sua família e Paulo lembrou que essa mesma fé habitou também em Timóteo. Timóteo também tomou posse dessa mesma fé. E essa fé era uma fé sem fingimento. É o que nós precisamos ser, cristãos verdadeiros. Somente assim nós vamos glorificar o nome de Deus em todas as partes. Em nossos lares, nós ouvimos isso muito também, né? Aquele que consegue ser cristão na sua casa, ele é cristão em qualquer lugar deste mundo, em toda parte deste mundo. E somente assim nós vamos poder andar com Deus, quando realmente exercitamos a verdadeira fé. Então se vê que, em alguns momentos,
nós descuidamos, mas precisamos lembrar que a palavra de Deus é esse espelho. Lembra, pensa assim num espelho lá na sua casa. Antes de você chegar aqui a este local de adoração, você estava ali contemplando a sua face. Eu nem sei agora como está a minha, mas eu cheguei ali naquele espelho, uma coisa bacana, né? Você pode contemplar a sua face, dar aquele retoque, mas lembre-se que a palavra de Deus é o nosso espelho espiritual. Nós podemos, através da palavra de Deus, perceber o nosso interior. E se podemos ver como podemos de fato, nós temos que não somente enxergar o que está errado, mas termos a coragem de remover toda a sujeira, irmãos, tudo que nos atrapalha. É o seu espelho, é o meu espelho espiritual, a palavra de Deus. E dessa forma, como um espelho, eu vou então crescendo, eu vou ser melhor para a glória de Deus. É isso que nós precisamos desejar, ter uma vida abundante, uma vida com qualidade, porque nós queremos alegrar o coração do nosso Deus. Então, precisamos levar em conta a palavra de Deus como um espelho, onde podemos contemplar a nossa aparência e remover tudo que está errado. Às vezes, o maior problema é que nós estacionamos em alguns pecados e vamos deixando eles ali, né? Alojado. Isso nos atrapalha muito, irmãos. Nós estamos vendo, mas somente nós podemos fazer essa mudança. Não é verdade? Então, assim, através da igreja, nós somos muito abençoados, encorajamos uns aos outros, né, a ficar firme, a ficar fiel. E nós precisamos ser bem sinceros para termos uma vida na presença de Deus. Uma fé sem fingimento. Não é verdade? Não pode ser aqui eu sou cristão. Agora eu estou indo ao encontro com a igreja, deixa eu colocar minha capa de cristão. Não, não podemos viver uma vida dupla. Né? Temos que ser verdadeiros. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Não é verdade? A palavra de Deus está cheia de exemplo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, nós procuramos sempre ajudar, encorajar, não queremos que as pessoas desistem da fé. Não é verdade? Mas cada um, temos pessoas para nos ajudar, né? Temos nossos líderes que nos ajudam, que nos encorajam, né? Mas nós mesmos precisamos desejar viver uma vida santa. Sede santo, porque o Senhor Deus, Ele é santo. Então, nós precisamos realmente saber, ter a consciência que nós somos o povo de Deus, né? E assim, nós precisamos brilhar. Vós sois o sal da terra, não foi o que Jesus disse? Então, nós precisamos brilhar para restaurar este mundo que está perdido. Mas se nós nos tornarmos igual a este mundo, que tristeza. Então, nós fomos escolhidos para fazermos a diferença. Irmãos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós, cada um de vocês, que Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. Vamos ser cristãos verdadeiros, cristãos sem fingimentos, né? Cristãos que verdadeiramente andam com Deus, assim como Noé, entre outros da fé. Que Deus nos abençoe.